Eu sempre acho que quando nós compramos uma coisa usada, seja o que for, até mesmo uma roupa, qualquer coisa que for usada, ou que você ganha, um exemplo, um imóvel, né, um prédio, uma casa, um carro, uma moto, qualquer coisa que você compra usada, aquilo tem muita energia. Principalmente se for de uma pessoa, né, se foi de uma pessoa que fazia coisas, né, coisas desagradáveis, né, pessoas que bebem, que fumam, que fazem coisas desagradáveis. Os espíritos, os anjos caídos, porque a Bíblia diz que nosso planeta ele é como uma nuvem de anjos, os anjos caídos. 1/3% dos anjos caídos habitam na Terra, né, no nosso planeta. E esses anjos, esses espíritos, eles procuram lugares para se alojarem, né, para fazer moradia. Casas velhas, até numa pessoa. Eles habitam até nas pessoas que não vigiam, pessoas que não oram, que praticam coisas, né? Eles se alimentam daquela energia. Um exemplo, eu sou cachaceira, que Deus me livre, eu sou cachaceira, fumo, eu faço coisas, né? Então, assim, aqueles espíritos, eles se alimentam da minha energia, porque eu pratico, então, eles têm a necessidade de se alimentarem dessas energias. Pessoas que usam entorpecente. Eles são cheios de obsessores, porque aqueles obsessores, eles necessitam, para se fortalecer, eles necessitam da energia daquele ser humano que está ali viciado, né? Então, a mesma coisa são os lugares antigos. Uma moça me enviou um relato hoje, e ela contou o seguinte, que nos anos 80, ela conta que nasceu em 83, né? Então nos anos 80, a avó dela comprou uma casa muito antiga lá em Salvador. Ela conta que o avô dela é descendente de português. E a avó dela viveu muitos anos em Portugal e vieram para o Brasil. Então, a avó comprou uma casa grande, né? Uma casa enorme, mas muito antiga, um prédio muito antigo no centro de Salvador. Ela conta que eles foram morar, a mãe e o pai, né? A mãe dela estava recém-casada e foram morar nesse casarão. Ela conta que é um casarão muito grande, né? E ela conta o seguinte, que quando ela nasceu nesse local, né? Nessa mesma casa. E ela morou por muitos anos. Hoje ela é casada, né? Mas ela morou por muitos anos. Ela morou até os 12 anos. Então, pessoal, ela conta que depois que ela completou 7 anos, as coisas começaram a mudar. Ela disse que começou a ver espíritos. Ela conta que a mãe e o pai brigavam muito, que era muito problema em casa. O avô dela faleceu e os pais dela permaneceram morando junto com a avó dela nessa casa. Então, pessoal, ela começou a ver muitas coisas. E ela conta que chamava as amigas para brincar e uma das amigas dela também tinha acesso, via. E ela conta que eles brincavam de pegar saci, né? Como é que diz? De prender o saci. E ela conta que tinha um jardim muito grande, ela conta que era uma casa de 2 andares, né? E havia um jardim muito grande. E ela conta que elas pegavam a garrafinha e colocavam, ela conta como a avó dela fumava, né? Ela conta que pegava as pitucas do cigarro, né, da avó, e a avó fumava daqueles pacotinhos de fumo, né? Então elas pegavam o fumo da avó, né, que a avó fumava, colocava dentro da garrafa, colocava o nome dela e deixava a garrafa lá no jardim para capturar o saci pererê. Era assim que elas brincavam. E de tanto elas fazer isso, ela disse que começou a ver aparições. E ela conta que certa vez ela estava na janela, era por volta de 6:30 da noite. Ela havia tomado um banho e estava no quarto penteando o cabelo. E ela conta que o quarto que ela dormia dava acesso para o jardim lá embaixo. Então ela conta que escutou um barulho e ela conta que quando foi olhar da janela, ela disse que tinha umas grades na janela e ela ficava segurada assim na janela olhando. E ela viu o pessoal. Ela disse que viu um espírito. Ela conta que era como se fosse um menino já grande, né? E ela conta que aquele menino sem camisa, de short, e o menino quebrava as garrafas. Ela disse que teve aquela visão daquele menino quebrando as garrafas, né? Coisa. Tipo,
espatifando lá o negócio que ela botava lá para capturar o saci junto com as amigas. Então, pessoal, ela disse que a partir daí começou a acontecer coisa. Ela disse que quebrava muito copo e se cortava. Era de repente. Ela disse que às vezes com o copo na mão, o copo estalava na mão dela e ela acabava se cortando e, né, derramando muito aquele líquido vermelho. Então passou-se o tempo, a avó dela vivia muito doente, a avó dela vivia em medicamento direto, era muitos remédios que a avó tomava. E ali, pessoal, ela também desenvolveu um problema respiratório e ela também vivia muito nos hospitais. Os pais viviam em briga. E ali, pessoal, foi acontecendo as coisas. Ela disse que certa vez estava brincando, né, de capturar o saci e a garrafa quebrou na mão dela e abriu um corte imenso, que levou até vários pontos. E ali foi acontecendo coisas, acidentes. E chegou um ponto, pessoal, que o pai dela teve um surto, né, psicótico, teve esse surto e tentou desviver a própria mãe dela. Então, a avó já estava bem idosa já, né, mas ali eles começaram a procurar uma igreja, né, chamaram um padre, né, e depois, em seguida, chamaram também um pastor para orar naquela casa, porque a menina não estava mais dormindo à noite. Ela conta que era muito pequena para estar passando, né, por tanta tribulação, vivenciando esses eventos sobrenaturais na casa dela. E chamaram um pastor, chamaram um padre, o pastor ungiu a casa. E ali, pessoal, ela conta que na noite que o pastor foi orar, né, fazer essa oração, ungir, ela conta que a avó dela era muito católica e ela havia chamado o padre. O padre já sentiu que ali havia coisas sobrenatural. E o padre, né, ungiu tudo, o padre fez aquela oração, né, tudo direitinho. Depois o pastor veio, também ungiu a casa. E orando, o pastor também sentiu que tinha coisa sobrenatural ali. Espíritos atormentando eles. Então, pessoal, aí, certa vez, ela conta que conversando, tinha um cara que vendia livro, um historiador, né? E esse historiador, eles conheceram, ela conheceu esse historiador na escola que ela estudava. E esse historiador contou histórias dos prédios, né, ali onde ela morava por perto. E ela disse, eu moro, falou, né, o endereço, e ele contou a história daquele casarão que a avó dela havia comprado. Era um casarão muito antigo, de muitos anos, de 1930, 35, uma coisa assim. Era um prédio que tinha mais de 300 anos, só uma casa, né? Só que eles vinham reformando, e ela conta que já havia passado por muitas gerações. Então, ali estava repleto de energias negativas, né? Positivas, mas também negativas. E o historiador contou o seguinte, que aquela casa, há muitos anos atrás, ele soube da história também que já haviam contado, outro historiador que já não estava mais na Terra, né, havia contado para ele que aquela casa havia um senhor um fazendeiro de café que morava naquela casa. E ele era um homem que ele tinha muitas mulheres, era um homem que vivia como é que se diz? Uma vida boêmia, né? Aquele homem que trabalhava muito, aquele homem rico, com muito dinheiro, que tinha muitos filhos espalhados com outras mulheres, com escravas, né? E aquele homem gostava de viver na boemia, bebendo um bom vinho, cada dia uma garota diferente. E a mulher daquele homem um dia se irritou com ele, né? E teve uma discussão. E ele, se achando todo poderoso, ele ceifou a vida da mulher, ele desviveu a esposa. E o filho revoltado, ele tinha um filho que era revoltado com ele porque ele maltratava a mãe, e o filho fez a mesma coisa com ele. Então houve aquela tragédia naquela casa, nessa tragédia na casa, e ali, pessoal, ficou a história, né? E aí ela entendeu por que havia tanto problema na casa, era devido a essas energias que estavam lá ainda presas. E aí, pessoal, eles oraram, né? E aí eles saíram, foi a época que a avó faleceu, e aí a mãe vendeu e foram morar em outro lugar. E é a história que eu estou trazendo hoje para vocês. Quem gostou do relato, deixa aí o like, tá? Quem não me segue, já vai me seguindo para histórias como essa, tá bom? E é isso. Beijo, meus amores. Um ótimo dia a todos vocês, tá bom? Tchau!